Saí daquele lugar que começou a dar muito ruído. Achei até que o microfone iria reduzir, porém não. Mas não vou gravar de novo, porque quero que tudo seja muito espontâneo e verdadeiro, como é a minha história. Grazie mille. Grazie mille. Então, vou tomar um café, um macchiato. Aqui na Itália se fala macchiato. E vou contar um pouquinho mais para vocês, então, da minha história. Eu, aos 15 anos, então, abri o meu próprio salão. Até os 19, eu trabalhei lá em Criciúmal. E trabalhei muito, eu geria meu próprio negócio, mas fui percebendo que não era aquilo que eu queria para a minha vida toda. Embora fosse um ofício que me gratificava muito, porque eu cuidava da beleza das mulheres, mas o meu desejo mesmo era de estudar. E foi então que eu decidi mudar de Criciúmal para Santa Rosa, que era uma cidade que ficava a 90 quilômetros, onde residiam duas tias minhas, e uma delas me acolheu para morar com ela, e eu levei o meu salão em cima de uma Toyota. Não é uma Hilux, não era, isso era o ano de 1992, e eu saí com as coisas do salão, alguma coisa de casa, uma colcha que eu havia comprado para o meu enxoval, uma geladeira e um fogão. E lá me fui e disse, saindo de Criciúmal: Criciúmal, terra dos palmeirais. Daqui eu estou saindo para não voltar nunca mais. Não sei porquê, mas eu fiz esse versinho e saí de lá falando isso mesmo. Eu cheguei em Santa Rosa, eu percebi a diferença que tinha da cidade onde eu morava, que tinha 5 salões, em Santa Rosa 110. E foi uma dificuldade muito grande para me inserir no mercado. Eu lembro que, da mesma forma que eu fui auxiliada pela prefeitura de Criciúmal, eu pensei que lá eu também pudesse ser. E fui então até a prefeitura e pedi para falar com o assessor de um deputado que à época trabalhava lá. Resumindo, ele me disse que sim, que ele poderia me ajudar, mas que eu teria que retribuir. É isso mesmo que vocês estão pensando. Foi a primeira vez que eu fui vítima de um assédio. Eu cheguei em casa e fui tomar banho e me esfregava toda como se eu estivesse muito suja e senti uma dor muito grande, um desamparo, um desrespeito. E eu conto isso para vocês porque isso também constitui a Giovana que foi forjada com muita força, com muita perseverança, com muitas dificuldades e com situações como essa, que as mulheres que me ouvem sabem bem do que eu estou falando. Mas a minha história em Santa Rosa foi muito bonita. Eu consegui clientes para o meu salão, eu ingressei na faculdade de Direito, não passei no primeiro vestibular, entrei no curso de Filosofia e depois fiz uma transferência interna. Eu havia ficado 5 anos sem estudar e isso obviamente teve uma consequência. Mas no terceiro semestre da faculdade de Direito, eu comecei a fazer estágio no fórum, passei pelo juizado especial, pela promotoria e concluí o curso sendo estagiária de 2 juízes. Então foi um tempo de muito aprendizado, de muitas vivências e à época me diziam: você está pronta para ser juíza? Vá para Porto Alegre, faça júris e você vai ser uma grande magistrada.
mas a vida não quis esse destino para mim. Eu, sim, fui para Porto Alegre, fiz o teste de seleção na Júris, retornei a Santa Rosa e contei para o juiz que eu fazia estágio e ele me disse: o meu presente e da minha esposa o primeiro semestre é por nossa conta. E eu fui para Porto Alegre, eu vendi o salão e a minha mãe dizia: tu tem certeza, filha? E eu falava: sim, mãe, de agora em diante eu vou viver do direito. E em Porto Alegre eu fiquei na casa de uma senhorinha que estava cuidando dos pais em Santa Rosa e cedeu o apartamento para mim. Então foi graças a essas pessoas generosas que eu consegui cursar a Júris no período de um ano, de agosto de 99 a agosto de 2000. Agora que eu me dei por conta, aqui do outro lado tem uma loja da Chanel. Quando eu imaginaria que eu estivesse contando a minha história aqui em Capri, na Itália? Querem saber mais? Eu vou contar, sim. Eu estudei muito durante um ano todo e conheci amigos muito especiais que eu tenho até hoje. Eu prestei o primeiro concurso e não passei. Faltaram 8 questões objetivas. Eu morava de favor agora na casa de um casal que me acolheu. Eu morei em 2 casas no mesmo condomínio. Em troca de moradia, de comida, eu fazia cabelo, unha, ou seja, o meu ofício me ajudou muito porque eu não tinha dinheiro, mas eu tinha um talento. E foi esse talento que me ajudou a sobreviver na capital do estado. E ao não ser aprovada no concurso, eu me vi num lugar de desespero. Porque para quem já paga suas contas, né? Pagava suas contas desde os 13 anos de idade, aos 27, estar morando de favor, embora aquelas pessoas fossem muito acolhedoras e me dissessem, e eu lembro: Gi, fica aqui, estuda até tu passar. Mas algo dentro de mim não estava confortável. Foi então que a mulher onde eu residia me disse para deixar um currículo num escritório que trabalhava com o contencioso da Brasil Telecom. Eu fui aprovada na seleção e comecei a trabalhar como advogada. Eu já tinha a carteira da OAB desde outubro de 99, porque eu passei no exame da ordem ainda durante a faculdade. Então, eu estava garantida, advogada, eu seria. E nesse escritório, eu fui contratada para atender 22 cidades do interior do Rio Grande do Sul. Como eu morava em Santa Rosa, eu conhecia toda a região. Na época, não havia protocolo integrado, quiçá processo eletrônico. As petições precisavam ser entregues em cada comarca. Então, eu tive a experiência de viajar e viajar de avião. Todas as terças-feiras, eu pegava uma mala bem grande, cheia de petições, e ia para o aeroporto às 4 da manhã, 5 da manhã, pegava um voo de Porto Alegre a Santo Ângelo, e lá eu dispensava o motorista, que estava à minha disposição, porque eu mesma gostava de dirigir. E em uma só viagem de 2 dias, eu fiz 1.150 quilômetros. E eu fazia aquilo com uma alegria, porque aquela experiência era muito nova para mim. Era muito fascinante andar de avião, ter essas experiências, ficar em hotéis,
coisa que na minha singeleza até então eu não tinha experimentado. Eu residi em Porto Alegre de 99 a 2004, quando eu senti uma vontade enorme de voltar para o interior. Eu senti vontade de me casar, de ter filhos, de dar à minha mãe netos, de dar aos meus irmãos sobrinhos, de compartilhar a vida com o meu companheiro. E eu larguei um salário de R$3.500 à época. Coloquei também o pouco que eu tinha dentro de um caminhão, uma transportadora, e com o meu carro 0 km, 1K, placa ING 1001, eu entrei dentro do carro e fui de volta para o interior. Bom, agora eu vou terminar de tomar o meu macchiato, comer os biscoitinhos e vou curtir Capri. E amanhã eu retorno para contar um pouco mais da minha história.